Que Jesus, o Mestre Supremo, aqueça nossos corações, ilumine nossas mentes no estudo de hoje, que os mentores da Casa de André Luiz possam nos intuir da melhor forma possível no conteúdo que estamos encarregados de passar. E dando continuidade aos estudos da Casa de André Luiz, os estudos virtuais, agora que a gente está fazendo estudos virtuais, a gente tem um tema livre hoje, e a gente resolveu fazer um tema assim que pudesse trazer informação e que pudesse trazer, vamos dizer assim, ajuda a algumas pessoas, Acredito que a maioria já sabe o que eu vou falar aqui, mas um ou outro vai poder se beneficiar. E o nosso tema vai ser Espiritismo frente à depressão, à ansiedade e à síndrome do pânico. Então a gente vai fazer esse tema que é para poder trazer auxílio para alguns irmãozinhos nossos. E como é que surgiu a motivação para esse tema? Como é que foi a questão da gente pensar em fazer esse tema? Isso surgiu depois da observação de clientes que iam na minha clínica consultar, deprimidos, com medo de sair de casa e até com síndrome do pânico. E o que é mais interessante, sem saberem. Então, numa mesma semana, eu tive duas meninas de 24 anos e uma senhora de 77 anos, que quando a gente faz aquela anamnese, pergunta as coisas, para botar na ficha, primeira consulta e tal, a pessoa discorre um monte de coisa, hipertensão, diabetes e tal, aquela coisa toda. E aí, todas elas, em ordens diferentes, me referiram mal-estar, coração descompassado, taquicardia, muito suor, sudorese e sensação de morte iminente. Não exatamente nessa ordem, as três, mas todos disseram isso sem se darem conta que estavam falando os sintomas clássicos da síndrome do pânico. Aí eu falei, escuta, você não tem noção do que é o que você está me falando? Divertidamente, não me lembro agora, foram 3 pessoas, como é que eu falei para cada uma, mas eu falei, olha, isso que está falando requer um tratamento, para você poder se estabilizar, se equilibrar e tal. E aí a gente indicava de procurar um psiquiatra para estabilizar esses sintomas, que são muito desagradáveis. Então, depois que eu comecei a observar isso e várias outras situações, eu falei, puxa, está complicado esse momento. E qual é o momento que eu estou falando? O momento atual da humanidade. Estamos diante da maior crise que o mundo já passou. Sem sombra de dúvida. A gente está atravessando a maior crise que o mundo já passou. E por que o Espiritismo pode ajudar a gente com isso? Porque o Espiritismo é ciência, filosofia de vida e religião. Sendo ciência, filosofia e religião, o Espiritismo tem muito a contribuir para a gente. Então, o que a gente percebe nesse mundo atual, da forma que a gente percebe o mundo? A tecnologia, muito adiantada, veio para facilitar e para melhorar a vida da gente. Só que, ao invés disso, acabou fazendo a gente ter que produzir muito mais, porque a gente tinha meios de produzir mais. E aí isso gera uma expectativa que muitas vezes a gente não alcança. E aí vem aquelas cobranças, trazendo vários tipos de cobrança. E às vezes a gente tem cobrança do trabalho, do seio familiar, dos amigos, quer dizer, cobranças a vários níveis. E a gente começa a ficar ansioso por tanta cobrança e de não dar conta de fazer tanta coisa. Então, quer dizer, a gente começa a perceber uma situação em que a gente percebe que, puxa, como é que eu vou lidar com tudo isso? Como é que eu vou me comportar frente a tantas demandas? Então a gente começa a ficar ansioso. E a gente tem que lembrar outra coisa muito importante. O nosso mundo, ele é extremamente consumista. Onde possuir costuma ser muito mais importante do que doar. Então é um mundo onde muitos se sentem felizes comprando, consumindo. Ah, é o meu carro novo, é o iPhone novo, eu preciso ter o último modelo, o meu carro é o mais bonito, o meu celular é o melhor, numa verdadeira disputa. E às vezes até na família, na sociedade, no trabalho,
E a gente começa a ter isso inconscientemente. Inconscientemente. Aí o que a gente vê? Mais à frente a gente vai ver que esse mercado começa a se retrair por desemprego, fechamento de loja, lockdown, uma série de coisas, e muitas pessoas começam a ter limitação no seu poder de compra. E muitos não conseguem mais comprar. Então, olha que situação que a gente está falando. As pessoas tendo limitação no seu poder de compra. Então, o indivíduo com limitação no seu poder de compra, ele já não se sente feliz, porque ele não pode comprar, ele não pode dar vazão à vontade dele de consumir. E a gente tem um estilo de vida tão complicado, porque quando eu falei dessas comparações, que a gente fica se comparando, tem muito isso, comparação. Comparação, mas tem uma coisa que é curioso a gente comentar. A gente não se compara com quem está pior que a gente. Você não passa embaixo de um viaduto, vê um mendigo e pensa assim, que bom que eu tenho uma casa, uma cama para dormir, uma família, comida na mesa. Olha, coitado daquele camarada. Ele passa privação, ele passa frio, não tem onde dormir. Não. Eu me comparo com o meu chefe no trabalho, que tem uma casa em Angra, tem uma casa em Búzios, tem uma Mercedes, enfim. Eu me comparo com alguém que está muito acima de mim. Então eu estou sempre numa posição inferior. Então a gente arruma o problema. E aí a gente lembra do capítulo Bem-aventurados aflitos, do item 23. O que trata o item 23 dos bem-aventurados aflitos? Os tormentos voluntários. Os tormentos que a gente arruma, tormentos que a gente acaba arrumando sem necessidade. E aí eu vendo, certa feita, a palestra de um dos maiores palestrantes espíritas da atualidade. Eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele é um dos maiores palestrantes espíritas da atualidade. E o que ele diz? Ele diz que, numa sexta-feira, ele saía da clínica, saiu com um amigo, e o amigo chega no estacionamento e mostra o carro novo para ele. Olha aqui meu carro novo, tem 7 airbags, tem isso, tem aquilo, o banco massageia, é aquecido. Ele olha assim, pensa assim, puxa, o carro que eu queria ter, é o carro que eu queria comprar. E aí ele ainda tem que falar, não, mas você merece, você rala muito, você merece, que bom, estou feliz por você. Esse palestrante dizendo, ele falando com o cara. Aí ele vai para casa, poxa, eu trabalho, eu dou mó duro, não consigo comprar esse carro para mim. Aí ele chega em casa e fala com a mulher, pô, fulano chegou, mostrou o carro novo, pô, que chato, não sei o quê. Aí ele passa o sábado chateado com isso, passa o domingo chateado com isso, fazendo conta para ver como é que ele pode fazer para poder comprar esse carro. E ele até dá um cálculo engraçado, que se durante 6 meses ele não almoçar, ele vai ficar mais magro, mais elegante, e de repente ele conseguia financiar o carro. Ele viu até plano de financiamento. Mas aí chega no domingo de tarde e ele chega a uma conclusão bem bacana. Ele conclui que ele não precisa de um carro desse. Aí ele vai e fala para a mulher dele, minha mulher, olha, tá tranquilo, você sabe uma coisa? Eu não preciso desse carro que o fulano comprou. Ela, graças a Deus, você voltou para a terra. Aí ele falou, poxa, eu até fiquei contente que eu descobri que eu sou invejoso. Aí a mulher, pô, você ficou contente porque você descobriu que você é invejoso? Sim, porque se eu não descobrisse que eu sou invejoso, como é que eu ia combater a inveja em mim? Se eu sei que eu sou invejoso, eu posso combater a inveja em mim e posso melhorar. Então aí ele saiu da situação, vendo que ele não precisava, e ainda disse que bom, queria poder combater a inveja nele. Para vocês verem um palestrante espírita, dos mais conhecidos do Brasil, contando essa história para a gente, que pode acontecer com qualquer um de nós, se já não aconteceu. Então a gente está numa grave crise de saúde e, por tabela, uma grave crise econômica, que deriva da de saúde, por causa do desemprego, da queda de produção, fechamento de empresas, lojas e comércio em geral. A verdade é, ninguém estava preparado para ficar 6 a 8 meses em casa. Então aquela corrida para comprar máscara, álcool, desinfetante, luva, e aí fazer estoque, aí quem precisava comprar como eu para minha clínica, não achava, as coisas começavam a faltar, porque a pessoa, ao invés de comprar o que ela precisava, eu vou comprar 15 máscaras,
4 garrafas de álcool, não, o cara quer comprar 200 máscaras, 20 garrafas de álcool, e aí começou a ficar aquela complicação. Então a gente teve uma corrida num primeiro momento, que tudo isso o quê? Gerando, né, ansiedade, nervosismo, essa coisa toda. Aí eu trago para vocês o seguinte exemplo. Uma viúva que mora sozinha e ajuda a filha no dia a dia. Ela passa na casa da filha, a filha vai trabalhar, ela leva os filhos dela na escola, depois passa para pegar os filhos na escola e deixa na casa da filha, fica um pouquinho lá com os netos e vai para casa. Ela tem uma atividade que ela faz todo dia. Só que, de repente, essa viúva sozinha, que tinha uma vida de relação baseada no que ela ajudava a filha e os netinhos, ela de uma hora para outra fica trancada em casa. Olha a complicação aí. De uma hora para outra está trancada em casa. Outro exemplo. Quem perdeu o emprego na pandemia e não consegue mais sustentar o lar. E muitas vezes é estimulado a ficar em casa. Vê a geladeira vazia e as contas avolumando. Entra em desesperos. Desespero. Temos aí o quê? Muita gente que cometeu suicídio. Muita gente cometeu suicídio. E um detalhe, quando você perde um ente querido, quando você perde uma esposa, um esposo, um filho, você pode levar de 3 a 6 meses de deprimido. Isso faz parte do processo. Tá? É natural acontecer isso. Mas quando passa desse tempo, aí fica um problema de saúde. E a gente ainda tem outro tipo de depressão, a depressão do aposentado, que de uma hora para outra se vê na condição de não fazer nada. E perder todo aquele relacionamento que tinha na empresa e ficar em casa lendo jornal, de pijama, perdendo a rede de influência que ele tinha. Muitas vezes, quando ele se aposenta, ele vai para o NPS, o salário também cai muito. Então, quer dizer, uma série de coisas que também levam à depressão. Quem perde um ente querido por Covid pode entrar facilmente num quadro de depressão. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai imaginar alguém morando sozinho há meses, ao ver a TV, onde notícias de morte e doenças são abundantes. Como é que vai reagir? Pode ficar apavorado. Aí ele vai pensar, poxa, mas se eu tiver, qual a medicação correta? E nesse caso, muita gente dando opinião, nos WhatsApp, na mídia, cada um dizendo qual é o tratamento. Então a confusão aumenta na cabeça da pessoa. Então, não sei se vocês lembram, no início só podia ir no hospital se tivesse com falta de ar. Não, depois já tinha que começar o tratamento precoce, que era melhor. Tudo isso na cabeça de uma pessoa sozinha. Um idoso em casa, uma pessoa que não tem facilidade de acesso à informação. É complicado pra caramba. E aí a gente lembra de um detalhe que é muito importante. Ninguém trata de algo que não sabe ou não tem consciência que tem. Ou seja, só tratamos do que é diagnosticado. O que você não sabe que tem, você não trata. Então, se você está com a glicose alta, fazendo um quadro de diabetes, mas não tirou uma hemoglobina glicada, não tirou uma glicose, você está tranquilo. Aí um dia o médico, você vai fazer um check-up, o médico pede um exame de sangue, quando você volta lá, 250 de glicose. Hemoglobina glicada 7,5. Quer dizer, você não sabia, por que não fazia exame? Aí descobre. Mesma coisa hipertensão. Eu já descobri jeito com hipertensão pelo fundo de olho. Eu vi o fundo de olho e falei, vamos tirar uma pressão. Esse cara era um amigo, estava até atendendo de cortesia, uma coisa que não é assim praxe fazer em consulta de oftalmologia. Tira a pressão, nesse amigo eu tirei a pressão, ele estava 18/12. Não tirava pressão. Aí, na época, eu mandei ele tratar com meu pai, que é cardiologista. Ainda trabalhava na época. Então, esse camarada descobriu a hipertensão arterial quando eu fiz um fundo de olho nele. Também não ligava, não fazia exame. Então, ninguém trata do que não sabe que tem. Aí a gente vai dizer para vocês alguns sintomas, né? A gente não está aqui para falar de tipo de depressão, alguns sintomas basicões de depressão. Falta de apetite, dor de cabeça, sentimento de inutilidade, se acha o pior dos seres humanos, vazio existencial, completamente sem qualquer tipo de motivação, desespero, isolamento,
além de não querer ver pessoas, às vezes dorme demais, desespero, ausência de esperança, não vê luz no fim do túnel, pensamentos negativos, é um pessimista, inclusive tendência ao suicídio. Todo suicida é um depressivo. Nem todo depressivo será um suicida. Aí é aquela história, você está com um problema de depressão. Você tem que tratar. Mas como é que vai tratar? Você tem o tratamento médico, o psicoterapeuta com o psicólogo e o tratamento espiritual. A gente vai falar isso mais um pouquinho de novo lá no final, para deixar pegar mais coisa para dar uma abordagem só. Mas o tratamento seria o tratamento médico com o psiquiatra, o psicoterapeuta com o psicólogo, que vai ver onde é que está a origem desse conflito, e o espiritual, que a gente vai ter o passe, a água fluidificada e a desobsessão. E aí a gente quer lembrar agora aqui o papel do medo das nossas vidas, no nosso dia a dia. Como é que funciona o medo no nosso dia a dia? Qual seria o papel do medo? O medo é muito importante. Na realidade, é de vital importância para a nossa sobrevivência. O medo é um fator de proteção. Ele é responsável pela nossa prudência. Mas o medo excessivo nos paralisa. Por outro lado, a ausência de medo é muito perigosa, pois nos deixa desprotegido. O destemido pode ser o quê? Um irresponsável ou um suicida. Quem não tem nenhum tipo de medo pode ser visto como suicida, pois coloca o quê? A vida em jogo. Tanto é assim que determinados seguros de vida não aceitam esportes radicais. Então você vai fazer o seguro de vida, você diz que você pratica asa delta toda semana, o seguro não é feito. Por quê? Porque o teu risco é muito alto, a pessoa não vai fazer. Então, o corajoso não é aquele que não tem medo, mas aquele que consegue controlar o seu medo. Então a gente faz aqui a analogia dos sentimentos, né, com o rio. Então, vamos dizer assim, o medo, ele seria uma coisa boa. Ele, em demasia, paralisa. E ele, não estando presente, coloca a gente em risco de vida. Então, a gente lembra aqui até uma passagem do Chico, não sei se vocês já ouviram falar disso, o Chico estava no avião, estava passando por uma turbulência muito forte, e o Chico começou a ficar com medo, de repente ele grita, valha-me Deus! Todo mundo apavorado, porque se o Chico estava apavorado, imagina, todo mundo no avião ficou apavorado. Aí aparece o Emmanuel e fala para o Chico, Chico, se for para morrer, pelo menos morra com dignidade. Então, para vocês verem que até o Chico tinha medo, entrava em pânico numa situação extrema, que era o quê? O avião estava passando uma turbulência muito forte. Então, a gente pode comparar os sentimentos saudáveis como um rio. Os sentimentos são as águas que passam pelo rio, descendo o rio. Se houver um ponto de bloqueio, atrás haverá alagamento e na frente haverá seca. O alagamento é o excesso de medo e a seca é o quê? É a ausência de medo. E o medo, ele pode gerar ansiedade. Em casos mais fortes, até transtorno da ansiedade, que a ansiedade todo mundo tem. O problema é quando você tem transtorno de ansiedade. Na ansiedade, temos aumento do apetite. Então, olha só, você está muito ansioso, você começa a comer, para se distrair, para ficar mais, tentar se tranquilizar comendo. No transtorno de ansiedade, temos falta de apetite, pois o organismo se prepara para o inesperado, para a luta pela sobrevivência. Então você não pensa em comer, porque o seu sangue vai para os músculos, porque você poderá ter que lutar pela sobrevivência. Porque no transtorno de ansiedade, você acha que está sofrendo um perigo muito sério. Então você não tem apetite, é diferente da ansiedade. Só que a ansiedade todo mundo tem. A ansiedade, você vai ter ansiedade, vou fazer o vestibular, vou fazer o Enem, eu estou na véspera de uma entrevista de emprego, eu estou na véspera da apresentação de uma tese de mestrado. Então, determinadas coisas assim, muito importantes geram ansiedade na gente. E é uma coisa que acontece. Não tem como a gente dizer, não, poxa, isso acontece. Por exemplo, se você foi assaltado dirigindo um carro parar no sinal, é provável que você leve um
tempo grande se assustando quando você para no sinal e vem alguém andando pelo seu lado. Porque você vai se remeter ao assalto. Isso pode gerar até uma fobia. Então, por exemplo, quem tem fobia por agulha, de injeção, de seringa, você tem fobia de agulha. Tem gente que tem fobia de elevador, ambiente fechado. Uma vez eu estava numa consulta com um grande amigo meu, de muitos anos, mas eu não vi ele há muito tempo. Ele foi consultar comigo, e era o último horário, a gente foi descer, sair junto. Quando eu chego no elevador, ele vai para a escada. Eu falei, o que está indo para a escada? Vamos lá, que história? Não, tá ligado? Tu não está entendendo. Se eu entrar no elevador, eu tenho um ataque de pelanca. Tu não está entendendo, cara? É uma coisa horrível. Então, eu subo e desço de escada, eu não uso elevador. Aí eu falei, caramba, eu conheço o cara há tantos anos, nunca tinha percebido isso. Então, às vezes, pode estar presente uma pessoa que você nem desconfia. Então, isso é o quê? Uma fobia elevador. Que tem fobia agulha, quando vai fazer exame de sangue, desmaia. E quando você desmaia, você tem uns espasmos que parece até um ataque epilético. Então, você não pode ver agulha e acaba desmaiando. Você sabe, vai fazer o exame e desmaia mais uma vez. Então, já vai a mãe, o pai, o irmão, todo mundo, porque já sabe que dá problema. Só que o medo extremo pode desembocar o quê? Na síndrome do pânico, que de diferente da fobia não tem gatilho. A síndrome do pânico surge do nada. A fobia tem um gatilho, né? Por exemplo, você quando era pequenininho, brincava de cabaninha e tal, aí quando você estava lá pequenininho brincando de cabaninha, veio lá um primo teu, desses que não tem o que fazer, pegou um sapinho, você não viu, botou o sapo, você é pequenininho, botou o sapo dentro da cabaninha, aquelas cabaninhas que você faz quando é pequeno, cabaninha e tal, aí você está brincando, daqui a pouco você pega o sapo, dá um susto, você cria uma fobia de sapo. Se você vê um sapo, você tem um ataque de coisa. Por quê? Porque quando você era muito pequenininho, aquele desencadeou um traumazinho em você lá atrás, aquele conflito ficou registrado. Então, a gente tem que ter essa percepção que o medo extremo desemboca o quê? Na síndrome do pânico, que não tem gatilho, ela surge do nada. E agora a gente vai falar de alguns sinais de ansiedade. Preocupação excessiva, desproporcional e mantida. Sentir-se agitado, não consegue ficar parado. Suor, boca seca, taquicardia, fadiga, cansaço crônico por hiperatividade, dificuldade de concentração, é muito difícil concentrar, irritabilidade, nervos à flor da pele, tensão, insônia, você deita, você tem pensamentos inquietantes, você se preocupa com 1 milhão de coisas e não consegue dormir, ataque de pânico e tendência a se isolar, o isolamento social. Você não quer estar com as pessoas. Mas tem também, em algumas situações, né, dependendo do conflito que você desenvolveu isso, configurações que são o contrário. Em vez de você ter tendência ao isolamento, você tem medo de ficar sozinho. Então, sua mãe sai para trabalhar e você vai com ela para o trabalho porque você não consegue ficar sozinho em casa. Você tem pânico de ficar sozinho. Então, dependendo da situação, você pode que tem tendência a se isolar, como você tem aquele que morre de medo de ficar sozinho. Então, são medos irracionais. Então, a gente tem, nesses casos, uma incapacidade de viver o aqui e o agora. A gente fica naquele frenesi de possibilidades futuras. Ou você fica lembrando das coisas do passado, ou você fica pensando no futuro, e só não vive o agora. E até a dor você não aproveita, porque a dor gera revolta. Se você tem algum problema de dor, a dor vem para te focar, para fazer você dar uma tranquilizada, e você, quando recebe a dor, se revolta. Então, a questão da ansiedade é que ela faz com que a nossa realidade seja muito pobre. Então, na ansiedade eu fantasio as coisas de acordo com o meu pensamento, que nem sempre está equilibrado. E aqui vale, mais uma vez, diferenciar a ansiedade de transtorno de ansiedade. Que a ansiedade todo mundo tem. Todo mundo tem ansiedade. Dependendo de uma situação na sua vida, dependendo do trabalho que você está fazendo. A ansiedade é algo que você não consegue evitar. Você, quando vê, está. Então, eu tenho que entregar um trabalho, eu me comprometi a entregar um trabalho de grupo na escola e no dia que eu entregar o trabalho tem que fazer uma apresentação oral na turma. Às vezes você
Você não dá conta, você sempre acha que não ficou bem, isso aqui falta alguma coisa, e você, quando vê, o prazo para você entregar o trabalho está cada vez menor e você não está dando conta de fazer. E aí a ansiedade perturba mais ainda, que você não consegue coordenar as ideias para colocar aquilo e poder fazer aquilo para poder entregar. Então, a ansiedade é algo que vai estar presente na vida de todo mundo. Já o transtorno de ansiedade é a ansiedade levada ao extremo, culminando muitas vezes na síndrome do pânico. Podemos dizer que a síndrome do pânico seria o quê? O medo ao extremo. Então, o que a síndrome do pânico tem? Assim, mais evidente. Um mal-estar muito grande. Um mal-estar muito grande. Pode ser acompanhado de dor de cabeça, pode ser acompanhado de dores físicas, sudorese, muita sudorese, taquicardia, palpitação danada e a sensação de morte iminente. Basicamente é isso que a pessoa tem na síndrome do pânico, assim, do nada. Ela deita numa cama e fica desfalecida, como se estivesse morrendo mesmo. Por isso tem que ter o tratamento. Assim como a depressão, e você pode ter síndrome do pânico e depressão. Você pode ter as duas associadas. Aí você tem que fazer o quê? Tem que fazer o tratamento. Mais uma vez, o tratamento médico, psicoterapeuta e o tratamento espiritual. Como é que a gente vai fazer no tratamento médico? No tratamento médico, a gente vai procurar o psiquiatra, que vai dar antidepressivos para a gente poder o quê? Controlar os sintomas que a gente está tendo, para parar de ter as crises, para parar de ter a síndrome do pânico, para parar de ficar deprimido. Então a gente vai tomar antidepressores, a gente vai tomar medicamentos que vão estabilizar, né, os nossos problemas e vão equilibrar o nosso cérebro, né? Vão fazer com que os nossos receptores, né, trabalhem de forma melhor para poder receber as substâncias que tem que receber. Então, quando você faz o tratamento, não vem aqui ao caso dizer os remédios que tem, isso daí o psiquiatra que vai dizer quando a pessoa for tratar, mas a pessoa tratando, ela vai o quê? Parar de ter as crises e vai se estabilizar. Uma vez estabilizado, ou seja, os neuroreceptores cerebrais estando equilibrados, você estando melhorando a tua dopamina e a tua serotonina, que estavam num nível ruim, você começa a ter uma condição de fazer o quê? O tratamento com o psicoterapeuta. Que ele vai fazer o quê? Ele vai ver qual é a origem do teu conflito, ele vai ressignificar aquele teu conflito. Ele vai descer aos porões, né, da tua individualidade para saber o que gerou aquele conflito, que gerou aquele desequilíbrio, que fez você atuar dessa maneira, que fez com que essa doença te alcançasse. Então, quando você vai no psicólogo, ele vai o quê? Ver a origem do seu conflito. Ele vai ver o que determinou aquilo que você está apresentando. E aí, a gente lembra, porque quando a gente fala de tratamento espiritual, a gente tem que falar que no tratamento espiritual, a gente tem o passe, água fluidificada e o tratamento da desobsessão, né? Que é para ver o que está vendo lá quando for o caso do obsessor. Lembrando que o obsessor pode não ser a causa primária do problema, mas por afinidade vibratória pode ter aproveitado a oportunidade e agravado a doença. Porque muita gente acha que está com um problema psiquiátrico e é obsessor, bota tudo na conta do obsessor. O obsessor é culpado de tudo. Tudo quem tem é o obsessor que é culpado. E não. Pode até ser que o obsessor tenha desencadeado um problema, mas pode ser também que ele, vendo você fragilizado, tomou carona no teu problema para agravar o teu problema. Tá? Então, o que Emmanuel nos diz em relação ao tratamento espiritual? Emmanuel traz um recado muito importante para a gente.
O tratamento espiritual, segundo a ciência espírita, é remédio, não é cura. Então, olha o que Emmanuel está falando. O passe, a água fluidificada e a desobsessão é remédio, não é cura. O obsessor não é que seja um inimigo seu, não. O obsessor é alguém que geralmente você prejudicou em outra vida, alguém que você está em débito e que está te cobrando. Na realidade, você agiu mal com ele em outra época e ele está querendo dispor agora. Ele está na razão dele, não é que ele esteja errado. Ele quer cobrança. Ele não quer saber o que você é agora, o que você faz agora. Na cabeça dele, você é aquele cara que prejudicou ele lá atrás. Então, na desobsessão, uma das coisas é trazer ele para o lado da gente. Mostrar para ele que você é outra pessoa, que você mudou, que você agora é uma pessoa mais voltada para o bem, para praticar o bem, para ajudar as pessoas. Então, o tratamento, segundo a ciência espírita, é remédio, não é cura. Então, o que vai ser a cura? Se não é tratamento, o que vai ser a cura? Aí Emmanuel nos diz, a cura vai depender da evangelização do ser, da reforma íntima de cada um, voltada para a moral, o bem e o amor. Então vai depender o quê? Das escolhas que você passará a fazer na direção do bem e do amor. Do novo direcionamento que você vai dar à sua vida e das novas prioridades que você vai ter. Quais as escolhas que você vai passar a ter daqui para frente? Para fazer uma mudança para melhor. Então, essa é a questão. A evangelização do ser e uma reforma no sentido de moral, ética, o bem, o amor. E quando a gente fala do amor, não tem como não falar da caridade. A caridade é o amor em movimento. Então, a caridade é fundamental, tanto é que Kardec diz, fora da caridade não há salvação. E a gente traz aqui um exemplo que o Divaldo usou numa palestra, que eu achei muito pertinente. Ele conta que numa cidade dos Estados Unidos, na década de 80, quando a depressão não tinha a conotação dos dias de hoje, era uma coisa um pouco menos. Hoje se calcula aí que em plena pandemia, entre depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico, a gente possa ter mais de 50% das pessoas atingidas por isso. Os psiquiatras estão dizendo isso. E se diz até que nos jovens esses índices podem passar de 60%. Olha o que a gente está falando. Olha a dimensão do problema. Pode passar de 60%. Então, o Divaldo, numa das palestras, ele dá um exemplo dessa senhora que morava numa cidade dos Estados Unidos da década de 80 e que ela era muito rica. E ela estava num quadro de depressão muito forte. Aí a família foi e chamou um psiquiatra e pediu a esse psiquiatra para ir fazer uma visita para ela, para poder ver se podia ajudá-la. Mas pede ao psiquiatra que ele não se identifique como psiquiatra. Porque diz, não, olha, década de 80, as coisas não são como são hoje. Hoje ainda tem preconceito. Aí você assim, não, porque sabe como é que é? Se eu chegar lá e dizer que é psiquiatra, ela vai dizer, não, psiquiatra trata de gente que é psicopata. Então, poxa, então ela vai ficar chato. Aí o psiquiatra falou, absolutamente, eu sou psiquiatra, não vou me apresentar fazendo uma farsa que eu não sou psiquiatra. Se eu for, eu vou como psiquiatra, senão nada é feito. Aí os familiares não tiveram como, aceitaram. E ele então foi visitar essa senhora. Chegando na casa dela, foi levado até o quarto que ela estava, o quarto de janela fechada, cortina, tudo escuro, aquele ambiente lúgubre, ela de um jeito
né, de mal-estar, não arrumada, um quadro típico de depressão. Ele vai, conversa com ela, diz que ele está ali para tentar ajudar ela, que ele é um médico psiquiatra, que ele trata muito de depressão, que ela estava num quadro depressivo, aí enumera lá os sintomas depressivos para ela ver que tem a ver, tal, comenta e tal, e que ele chega ali para tentar ajudar ela. E ele pergunta umas perguntas assim, o que ela gosta de fazer, que tipo de coisa de música que ela gosta de ouvir, faz umas perguntas assim bem ligeiras, e aí pergunta para ela, a senhora dá permissão de eu dar uma volta na casa para ver como é que é a casa que a senhora mora? Ela disse, pois não. Aí ele sai, dá uma olhada e vê que a predominância das cores da casa são cinza, tudo em tons cinza. E ao passar na sala, ele vê uma fruteira de prata cheia de correspondência. Aí ele chega e chama um dos parentes e diz, escuta, o que é isso aqui? Ah, essas são as cartas que ela recebe, mas ela não abre mais, ela não liga, as cartas você não vão mando. Aí ele chega assim numa varanda e vê um jardim de lírios dos Alpes, um monte de lírio e tal. Ele pergunta para o empregado, que plantação de lírio é essa aí? Ah, isso é o hobby da patroa. Ela cultiva os lírios, ela faz vasinhos, ela poda, ela faz mudas novas. É a única coisa que ela faz. Tirando os lírios, ela não faz mais nada. A única coisa que ela faz, ela perde aí uns 40 minutos por dia com os lírios e nada além disso. Aí ele volta para o quarto e fala para ela, olha, já vi tudo, já estou percebendo tudo, e eu estou vindo aqui me despedir. E aí ela pergunta, mas o senhor não vai me dar nenhum medicamento? Não vai me receitar nada? Não, por hora eu não vou lhe passar nada não. Tá? Vamos deixar assim por enquanto. Ele vai embora. E a mulher fica completamente surpresa. Ué, o cara vem aqui, não deu remédio nenhum. Aí ele chega para os parentes e diz, olha, eu voltarei breve. Aí ele volta alguns dias depois, vai no quarto dela e tal, diz, olha, eu voltei para lhe dar um conselho. Apenas um conselho. Se a senhora puder fazer, eu agradeço muito. Mas não vai me dar remédio nenhum? Não, só vou lhe dar um conselho. O tratamento para a senhora vai ser seguir esse conselho. E qual é o conselho? Olha, a senhora é uma pessoa de muita posição na sociedade. A senhora é uma pessoa importante. A senhora é uma pessoa considerada na cidade. E a senhora está ali na sala com uma fruteira de prata cheia de correspondência, tem correspondência até fora, não dá nem volume para ficar tudo ali, e a senhora não responde às pessoas. Isso é uma certa falta de consideração. Amigas suas de muitos anos, pessoas que lhe têm consideração, a senhora não responde. Poxa, cadê a sua educação de dama fina da sociedade? Uma pessoa que tem esse ciclo de amizade tão grande? O que custa para a senhora ter uma coisa educada e responder às pessoas? Ela olhou assim, falou que só que aí o que a senhora vai fazer? Para mostrar que a senhora é uma pessoa de classe, que a senhora gosta de tratar bem as pessoas, que a senhora tem consideração pelas pessoas, cada pessoa que lhe mandar um convite de batizado, de boda, de aniversário, de chá, a senhora pega um vasinho, monta um lírio dos Alpes e manda um vasinho com lírio para a pessoa. Então a pessoa vai receber um presente e vai ficar agradecida. Vai achar a senhora uma pessoa muito educada e vão gostar muito da senhora fazer isso. A senhora acha que consegue fazer isso? Ah, tá, consigo, faço sim, senhor. Aí o médico sai, passa pelos parentes e dá a seguinte dica. Vou pedir a vocês para falar com todas as pessoas que vocês puderem que ela está precisando muito de receber carta, que ela está fazendo um novo tratamento e que esse tratamento está muito condicionado a receber muita carta. Então, estimule as pessoas a mandar carta, porque ela vai ter que fazer vários vasos de lírio do campo. E assim começou. Ela foi aumentando o volume de vaso de lírio do campo tremendamente. Até que chegou um momento que o jardim dela simplesmente acabou. Não tinha nem mais lírio do campo do jardim dela. Então ela começou a sair para comprar lírio do campo nas floriculturas. Então ela tinha que trazer bastante lírio do campo, trazia vaso, trazia terra, trazia adubo. Então ela começou a ter que fazer, ela desenvolveu uma coisa muito maior, por quê? Porque ela tinha uma grande necessidade de fazer vasos de planta.
Então ela tinha que todo dia aprontar vaso de planta, porque ela toda hora estava remetendo vaso de planta. Então ela chegou e simplesmente arranjou uma atividade muito forte. Por quê? Porque ela tinha que mandar muitos vasos de flor. E aí o que aconteceu? Com essa atividade ela acabou melhorando muito, porque ela passou a ficar pouco tempo no quarto, porque ela tinha que ir na floreria, ela voltava, preparava o vaso, plantava, preparava a muda, e com essa movimentação toda, ela acabou se livrando da depressão. 10 anos depois, quando ela morreu, a cidade fez uma grande homenagem a ela, porque ela era conhecida como a Dama dos Lírios dos Alpes. E a maioria dos moradores da cidade tinha algum tipo de lírio que ela havia dado de presente. Então, com o passar do tempo, ela ficou conhecida como a Madame dos Lírios dos Alpes, e ela passou a ter assim uma facilidade de fazer, porque ela ganhou prática e ela começou a fazer muita muda. Então ela acabou fazendo um estoque grande, mandava para muita gente, e com isso ela se ocupou inteiramente e deu um novo sentido à vida dela. Então, essa história que o Divaldo conta do psiquiatra dá bem para a gente uma ideia do que a gente pode fazer nas pequenas coisas do dia a dia, valorizando coisas que às vezes a gente não imagina, procurando novos interesses. Então essa senhora conseguiu melhorar sem tomar remédio. Eu não estou advogando aqui ninguém de tratar síndrome do pânico e depressão sem tomar remédio. Eu trouxe essa história do Divaldo, por quê? Porque eu achei uma história muito eloquente sobre como alguém conseguiu melhorar substancialmente, que deu um novo sentido à vida. Ela era viúva, ela estava deprimida, mas ela passou a ter uma atividade intensa para poder presentear as pessoas que mandavam os convites para ela. Então, o que a gente preconiza que a gente vê você tem que fazer o tratamento médico, você tem que fazer o tratamento com psicólogo, assim que obter uma estabilização com o tratamento médico, para você poder pesquisar a origem do teu conflito e fazer, quando houver possibilidade, o tratamento espiritual. Sendo espírita, fazer o tratamento espiritual, fazer a desobsessão. A gente vê na mesa mediúnica, né, quantos espíritos altamente irritados no processo obsessivo, e eles pouco a pouco vão abrandando, 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 e muitas vezes um obsessor que era inicialmente acaba virando o quê? Um protetor mais na frente. Por quê? Porque percebendo a sua mudança, percebendo a sua nova conduta, o obsessor simplesmente vai perdendo o interesse de prejudicar você. E muitas vezes coisas boas que você faz impressionam o obsessor. Né? Então, muitas vezes você está ajudando uma pessoa e ele vê o esforço que você faz para ajudar aquela pessoa, um trabalho voluntário, um trabalho no bem, uma distribuição de sopa, num horário que não é comum. Então, ele vê que você está se doando e ele reconhece o seu mérito. E ele passa a querer até te ajudar e te proteger. Então, a gente vê na mesa mediúnica, às vezes, um obsessor de alguém que vem reinido, com raiva, com ódio, muito, vamos dizer assim, muito invocado inicialmente, com o passar do tempo, ele muitas vezes acaba mudando de lado e virando alguém que vai até te ajudar. Então você deixa de ter digamos assim, entre aspas, né, um inimigo para ter um novo amigo. Ou seja, você se quita com alguém que você tinha uma diferença. Então a desobsessão ajuda a trazer, porque somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. O obsessor é alguém que está fazendo uma cobrança. É o prejudicado de ontem fazendo uma cobrança em causa própria. Então ele não está ali porque ele tem implicância contigo. Ele está ali porque ele quer revanche do que aconteceu atrás. Mas se ele perceber a sua mudança, a sua atitude no bem,
ele vai mudar de opinião gradativamente. Então a gente aqui lembra 3 coisinhas de Jesus, né? O nosso mestre maior, aquele que é o nosso irmão mais velho e que nos guia a todos. Quando ele diz, pedi e obtereis. Então façamos as nossas preces. Vamos pedir, porque se a gente pedir, a gente vai receber. É claro que se a gente pedir coisas que tenham a ver com a nossa necessidade. Quando você faz um pedido descabido, você não vai ser atendido. Então, pedi e obtereis. E ainda lembrando aqui do pedir da oração, a gente lembra aqui também o orar e vigiai. Mas é orar e vigiar a nossa vida. Porque às vezes a gente quer orar e vigiar a vida dos outros. Não, é orar e vigiar a nossa vida. Né? Então tem o pedir e obtereis, tem o buscar e achareis. Então se você buscar, você vai achar. Mas o que você está buscando? Você está buscando para melhoria de fato? Ou está buscando pelo interesse pessoal? Você está buscando algo que é para o bem de todos, ou você está buscando algo que é só para o bem seu? Aí é egoísmo. Então, olha o que você está buscando. Você vai achar, mas olha bem o que está buscando. E por último, o que Jesus fala, batei a porta e se vos abrirá. Então, quando a gente bate a porta com o coração no bem, fazendo o que precisa ser feito, buscando sintonia com o Evangelho de Jesus, nós seremos atendidos. As portas vão se abrir para a gente. Então, o que a gente precisa nesse momento? Fé. Fé. Muita fé. Jesus sempre falou isso. A fé transporta montanhas. Então ele diz que a gente tem que ter fé. Então a gente tem que ter fé, a gente tem que praticar caridade e a gente tem que ter como objetivo maior da nossa melhoria pessoal praticar o bem. Aí a gente lembra a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará não praticar o mal? Para alegrar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará não praticar o mal? Não. É necessário fazer o bem no limite das suas forças, porque serás culpado de todo o mal que advier de você não haver praticado o bem. Então, deixou de fazer o bem, já é um mal. Então, não basta não fazer o mal. É fundamental fazer o bem. Então, mais uma vez, pedi e obtereis, buscai e achareis, e batei a porta e se vos abrirá. Então, Jesus, nosso irmão mais velho, convoca a gente para ter fé. Tudo passa. Os momentos ruins vão passar também. Mas é preciso que a gente lembre que, como espíritas, sabemos da imortalidade da alma e da reencarnação. Como espíritas, sabemos que teremos muitas vidas ainda. Não podemos deixar o medo nos paralisar. Devemos fazer o bem, sempre, porque não há, pergunta 643, não há quem não possa fazer o bem todos os dias da sua vida. Não há quem não possa fazer o bem todos os dias da sua vida. Pergunta 643, só o egoísta. Meus irmãos, muita paz.